Vi uma besta que subia do mar. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta recebeu o poder para fazer guerra contra todos os santos e vencê-los. Olha só para você, ajoelhada aí, fingindo ser santa, fingindo ser merecedora de Deus. Que tolice. Eu me ajoelho diante do Cordeiro, porque eu sei que ele venceu por mim. Ele é a minha salvação. Salvação? Salvação de quê? Você acha que você merece? Vou ter aqui uma lista dos seus erros. Você é orgulhosa. Sempre acha que está certa. Nunca admite seus erros. Quantas vezes você ignorou a ajuda dos outros porque achava que não precisava deles? Eu só quero ser forte. Eu não quero incomodar os outros com os meus problemas. Não é orgulho, é querer ser independente. Dependente? É isso que você chama de orgulho? É assim que eu domino o mundo. E faço todos acreditarem que não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. Ah, mas não fica só nisso não. Vou te falar mais um erro. Aquela vez que você perdeu a paciência com quem mais ama, você gritou, feriu com palavras, lembra-se? Você carrega essa ira dentro de você, eu alimento. Eu tava cansada, eu tava frustrada. Eu não queria machucar ninguém, eu só explodi. É assim que o mundo cai nas trevas. Faço todos culparem suas fraquezas, nunca admitem a verdade. Sua ira é a minha arma. E aquela dúvida? Quantas vezes você se questionou se Deus realmente se importa? Quantas vezes você sentiu que está sozinho e desistiu de orar? Eu só não consigo entender por que as coisas elas são tão difíceis às vezes. Eu me sinto tão fraca, tão incapaz. Fraqueza, dúvida, orgulho, ira. Tá vendo? Eu domino tudo isso. Eu domino você. Você não é indigno dessa luz. Ah, mas não acabou. O pior, olha lá vem o egoísmo. É o seu egoísmo. Quantas vezes você coloca o seu desejo acima da necessidade dos outros? Até o Natal, você pensa mais nos seus presentes do que em quem precisa da sua ajuda. Mas eu só queria um pouco de alegria. O mundo ele já é tão pesado. E às vezes eu só penso em mim porque eu sinto que ninguém pensa em mim. Essa é a desculpa de todos. É assim que eu torno o mundo frio e vazio por causa. Assim, pensando só em si, coloco todos um contra os outros. Isso é a minha obra. Tá vendo? Quantas vezes você deixou de fazer o que sabia que era certo porque estava com medo? Deixou de falhar? Medo de futuro? Medo de confiar em Deus? Eu só não quero errar. Eu não quero decepcionar ninguém, nem mesmo a Deus. Exatamente. É isso que o medo faz. Ele te paralisa, te controla, você fica preso e incapaz de seguir em frente. Eu domino você através do medo. Viu? É assim que eu faço. Apago a luz do mundo, de todos. E agora, pequeno fiel, o que você tem além das trevas? Eu também vou apagar a sua luz. E assim, o inimigo faz o mundo acreditar que a luz se apagou, mas a promessa do Cordeiro permanece. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. E agora? Você?
Vai acreditar nas mentiras do acusador ou confiar nas promessas do Salvador? Queremos também orar. Senhor Deus, agradecemos por esse tempo onde é que nós podemos, assim como os anjos, louvar, adorar Teu santo nome por meio da música. Te agradecemos, Senhor, também porque podemos olhar para a Tua palavra por meio do teatro e aprender daquilo que Tu queres nos ensinar também nessa noite. Continua conosco, Senhor, abençoa-nos, nos dando ouvidos abertos, uma mente que deixa a Tua palavra penetrar como uma semente, onde encontra a boa terra em nosso coração. Que a Tua graça, Senhor, e o agir do Teu Espírito Santo possam nos iluminar nessa noite. Amém. Amém. Quero convidar as crianças também, os líderes, se pudessem acompanhá-las. Nessa noite nós queremos olhar a segunda parte do texto de Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, nós lemos do 1 até o 10, e agora nós queremos ler do 11 em diante. E assim nos diz o texto bíblico: Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres, como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. E então lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse
e a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. E exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta, ou o número que representa seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Até aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo também estejam com todos nós nessa noite. Amém. Hoje nós chegamos no 4º domingo de Advento, onde ao longo desses domingos nós olhamos exatamente esse tema, do Apocalipse. Então, ao longo desses 4 domingos nós temos aberto esse livro que João teve uma visão sobre ele, e a ideia é nós chegarmos até a manjedoura. E nesse tempo de Advento nós vivemos exatamente isso. É esse tempo de advir, aquele que vem em nosso socorro, aquele que vem em nossa salvação. Jesus veio uma vez, nasceu numa manjedoura, e a promessa é que ele volte uma segunda vez, exatamente aquilo que diz o livro de Apocalipse. E desde o primeiro domingo nós temos visto em Apocalipse aquilo que João narrou, falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, falando sobre a adoração que acontece no reino dos céus, e assim também deve acontecer aqui na terra. No domingo passado nós fomos levados a olhar o que vai acontecer depois dessa era, o que vai acontecer no reino eterno, no reino dos céus, no paraíso, no céu, aquilo que nós chamamos do tão aguardado tempo que nós vamos ter com Deus. E para quem ouve até agora, talvez a gente possa até estranhar, porque Apocalipse, que é um livro cheio de figuras, de imagens, de besta, como nós ouvimos, cadê todas essas histórias? E hoje à noite a gente quer olhar um pouquinho para esse capítulo especial, o capítulo 13, onde João ele vai falar exatamente sobre o inimigo de Jesus Cristo, o inimigo do reino dos céus, aquele que quer acabar exatamente com o Natal. E no domingo que vem não, ao longo da semana, na terça-feira, que nós temos nosso culto de véspera de Natal, exatamente Satanás ele tenta mais uma vez destruir o Natal, ele tenta destruir a vida de Jesus Cristo. Mas é interessante porque esse grande conflito, não agora o livro da Ellen White que ela escreveu, mas há esse grande conflito cósmico. Tanto é que vários filmes eles falam sobre essa luta, essa tensão entre o bem e o mal. 2 filmes que, se vocês olharem, vocês vão se lembrar que isso é muito claro. Um deles é O Senhor dos Anéis, onde a missão dada no filme, o enredo do filme, é exatamente onde eles têm que destruir um anel que foi criado para controlar as pessoas. Onde o mal cria um anel que pode controlar todos os povos, todas as tribos, todas as pessoas. E essa tribo, essa sociedade do anel, eles tentam destruir esse anel para que o mal não possa prevalecer. Esse mundo criado por Tolkien. E um outro filme, agora indo para o futuro, que é Star Wars, que também vai falar sobre a força do bem e a força do mal, onde os Jedi tentam destruir o poder que o mal, a força do mal, tem crescido cada vez mais. E o final da história, talvez inspirado naquilo que nós temos dentro do nosso ser, é que o bem vai triunfar o mal. Sempre esse é o enredo final dessas histórias, porque está dentro de nós saber que o bem vai vencer no final da história. Quando a gente lê Apocalipse, talvez essa resposta não fica muito clara, porque quando a gente ouve as pessoas falando sobre Apocalipse, é sempre num tom negativo, num tom de medo, num tom de assustados por causa desse livro. Mas como a gente já viu semana passada, não é isso que acontece. Assim como o Billy Graham falou, eu li a última página da Bíblia, eu sei que vai ficar tudo bem. Mas o capítulo 13 faz exatamente essa amostra de quem é o diabo. O capítulo 13 mostra essas 2 bestas, a qual o dragão,
que aqui representado, circulando também, olhando todas as coisas, ele dá poder para duas bestas. Uma lida quando a Bárbara fez o momento do louvor, e agora lida um pouquinho antes por mim. A primeira delas, ela é conhecida como o Anticristo. Talvez o nome mais conhecido que vocês já ouviram sobre o Anticristo. E no capítulo 3, os primeiros versículos, vai fazer uma descrição falando qual é o poder que ele tem. Diz assim: tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estava escrito nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, seu trono e sua grande autoridade. Aqui João está descrevendo algo que ele viu, mas é uma visão simbólica daquilo que ele viu. Quando ele está dizendo aqui que tem 10 chifres, 7 cabeças, uma coroa em cada chifre, não é literalmente um ser assustador que quer nos mostrar, mas quer mostrar de forma simbólica aquilo que ele tem. Os chifres dentro da Bíblia representam o poder, a força que o animal, principalmente o touro ou o boi, tem com o seu chifre, a força que ele consegue carregar. E assim o número 10 também representa esse número de completude, um número completo. Ou seja, esse anticristo, esse ser, esse humano que vai vir para governar, ele tem um poder ilimitado aqui nesse mundo. Todos os povos, os governantes, todos os líderes do mundo vão dar o seu poder para esse homem. E ele vai ter poder para dominar. Em outros capítulos, esse mesmo personagem é chamado do homem da perdição, o iníquo. Paulo vai falar sobre ele nas suas cartas também. Por exemplo, Tessalonicenses, talvez a carta onde Paulo mais fala sobre os tempos finais. Jesus também fala sobre ele quando ele vai narrar ali em Mateus 24, 25, sobre os tempos finais que vão acontecer. E aqui em Apocalipse vai ser chamado de besta, mas é exatamente essa pessoa, esse homem que é o anticristo, que ele se parece com um leopardo, tinha pés de urso, boca de leão, talvez os animais mais assustadores da época de João, que ele narra aqui, com essa descrição, mostrando novamente de novo o seu poder. O que é interessante para nós é que o dragão, Satanás, o grande inimigo de Deus desde o início, ele vai dar da sua autoridade para esse homem. Esse líder, essa autoridade, ele vai ter a autoridade, ele vai ter o poder que Satanás tem ainda, e ele vai conferir esse poder para o anticristo. Só que a Bíblia nos deixa uma coisa clara. A Bíblia nos diz que ele vai ter esse poder, no verso 5, apenas por 42 meses. Ou seja, ele não tem um poder infinito, ele não tem um poder que ele pode usar de forma ilimitada. Mas a própria Bíblia nos diz que esse poder é por 42 meses. E ela ainda diz que por meio desse poder ele vai usar de blasfêmias, ou seja, vai falar coisas sujas, vai poluir a cultura, vai poluir onde é que está a sociedade, para se opor a Deus e aos seguidores de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber que ao longo do tempo surgiram vários anticristos. João mesmo vai dizer que existe um anticristo que vai surgir, mas ao longo da Bíblia vão surgir vários anticristos que fazem exatamente isso. Por meio do seu discurso, por meio da sua influência cultural, da sua influência de poder, da sua influência de governo, vão sempre estar se opondo àquilo que é o Evangelho, àquilo que é a Palavra de Deus. Quando a gente liga a televisão e a gente vê inúmeros musicistas, músicos, quando a gente vê inúmeros artistas, quando a gente vê inúmeras coisas sendo feitas que se opõem ao Evangelho, é de certa forma um pouco do poder que o dragão, o Satanás, dá a essas pessoas, mesmo que elas façam isso inconscientemente, mas que se opõem ao Evangelho. A palavra de Deus nos diz que vai surgir um anticristo no final, e às vezes a gente tenta ficar especulando quando vai surgir, quando vai aparecer, quais são os sinais que vão nos mostrar que esse anticristo está surgindo. E a gente não percebe que ao longo da história vários outros menores surgiram, só que como a gente está tão focado naquilo que vai surgir no final, a gente não percebe todos esses que aparecem antes, todos esses que estão se opondo a Deus. E às vezes a gente leva as coisas culturais tão ingenuamente, de uma forma tão simples, tantas coisas que ofendem a Deus, e a gente não se importa mais, porque a gente não tem mais
a destreza, a gente não consulta mais a palavra de Deus para ver aquilo que está ofendendo a Deus. E por último, ainda sobre essa primeira besta, ela vai dizer no verso 7 que o dragão deu poder para vencer o povo santo e autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Olha só, deu autoridade para vencer o povo de Deus. Então, nos últimos tempos, e se a gente for olhar durante todo o tempo, o povo de Deus é perseguido. Aqui hoje no Ocidente, a gente ainda vive um tempo de liberdade religiosa que a gente conquistou. Mas quando a gente vai para os povos do Oriente, onde nações muçulmanas dominam, onde existe um ateísmo mais forte, cristãos são perseguidos, cristãos ainda são presos, cristãos ainda têm a sua vida tirada por causa do Evangelho. Assim também aqui, a palavra de Deus nos diz que Deus vai dar essa autoridade à besta, ao dragão, para vencer o povo santo. E assim, durante a história da fé, sempre existiram os mártires, sempre existiram aqueles que morreram por causa do Evangelho. E a gente não deveria se surpreender por isso ainda acontecer, ou cada vez mais essa perseguição também nos alcançar. O que vai totalmente contra um evangelho da prosperidade, um evangelho de que você vai ser bem-sucedido, que você vai ter prosperidade na sua vida financeira, na sua vida familiar, se você seguir Jesus Cristo. Um evangelho que cada vez é mais e mais pregado em cultos, que diz que se você é cristão, todas as coisas boas vão acontecer, onde ignora, afasta toda a perseguição que existe. Mas é exatamente esse o poder dado por Anticristo. Para quê? Verso 4: adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder. E também a adoraram. Quem é tão grande como a besta, diziam? Quem é capaz de lutar contra ela? É claro, se a gente visse um animal dessa forma, com esses chifres, com essa aparência, a gente não ia adorar ela. Mas o grande problema é que Satanás ele consegue se camuflar. Ele é o rei do disfarce, onde ele consegue se mostrar como uma pessoa boa, como uma pessoa que vai ajudar as pessoas, onde vai ter todo o poder, toda a autoridade sobre tribos, povos, e com certeza quando ele surgir, ele vai trazer muito mais paz do que guerra. E muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus vão se deixar influenciar e vão adorar exatamente a besta e ao dragão que conferiu poder à besta. Por isso é tão importante para nós, enquanto cristãos, estudarmos a palavra de Deus, conhecermos aquilo que ela faz, porque exatamente as blasfêmias que essa besta, o anticristo, vai trazer, exatamente contra Deus. Mas o que a gente mais vê hoje, com inúmeros discursos de politicamente correto, é desagradando a Deus, desagradando aquilo que está na sua palavra, para favorecer o ego dos seres humanos. A segunda besta, aquela que foi lida anteriormente, aquela que foi lida agora dos versículos 11 até 18, a segunda besta que emerge do mar. Se a primeira é conhecida como anticristo e tem um poder governamental, uma autoridade sobre poderes, líderes e governos, quando a gente olha para a segunda besta, por falso profeta, como é chamado, a gente vai perceber que o domínio dele não é tanto sobre os governos, mas é sobre religiões, sobre a espiritualidade da pessoa. Tanto é que ela vai ter o poder de fazer sinais e milagres. Olha só, realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista de todos. Para quem está lembrado, lá no Antigo Testamento, quem fez esse milagre foi Elias, que quando ele estava numa disputa com os sacerdotes de Baal, ele faz descer fogo sobre o altar de Deus, fulminando aquele holocausto, mas até mesmo a besta aqui, o falso profeta, ele vai ter essa mesma autoridade, esses mesmos sinais, enganando a muitas pessoas. Segue dizendo: então lhe foi permitido dar vida a uma estátua para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos que se recusassem a adorar. Aqui também, mais uma vez, foi permitido que ele permitisse que essa estátua pudesse falar. Ou seja, percebam como existe essa magia, essa maquinação, onde eles são permitidos dar poder, sinais, milagres, para enganar aqueles que não conhecem a palavra de Deus.
E se ele tem um poder religioso, inclusive talvez vai usar os cultos, vai usar as igrejas, não só uma falsa religião, mas talvez até mesmo as igrejas cristãs que pegam tantas coisas fora da palavra de Deus para enganar aqueles que não foram os escolhidos. E talvez no texto de Apocalipse 13, o que mais nos chama a atenção é o versículo 18, quando nos diz: aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Eu tenho certeza que aqui, desde os mais jovens, que talvez tenham menos de 18 anos, até aqueles que já têm muitos 18 anos, que já passaram pela sua vida, ao longo do tempo de vida já viram inúmeras comparações com o 666. Acho que a mais antiga que eu me lembro é o código de barra, aquele que vinha nos produtos, que agora o anticristo veio com o código de barra. Depois são inúmeros outros, ou inúmeros nomes também, porque já foi o Bill Gates, já foi o Papa, já foi os presidentes dos Estados Unidos, já foi o número de gente, todos eles entraram no poder, saíram do poder, até agora quem deu esses chutes, eu creio que ninguém pelo menos acertou. Mas antes de falar o que é esse número, pelo menos a minha forma de entender, o que ele acontece com ele. A primeira coisa que vai dizer no verso 16 é: a besta exigiu que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Ou seja, o falso profeta ele vai exigir uma adoração de todos. E quem não adorar a ele, o que ele diz? Verso 17: ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Então aqueles que têm a marca vão poder fazer comércio, vão poder comprar, vão poder vender. Aqueles que não têm essa marca não vão poder fazer, não vão poder comercializar, não vão poder abrir a sua loja, poder vender para as pessoas, porque quem não tem essa marca não pode vender. Afinal de contas, o que é essa marca? Qual é essa sabedoria que nós precisamos? E a primeira coisa é que todo livro de Apocalipse ele é cheio de códigos. Talvez um dos números mais citados dentro da Bíblia é o número 7. O número 7 é considerado o número da perfeição. Deus criou o mundo em 7 dias. E mesmo fora da Bíblia, a gente vai ver sempre quando os números 7 se repetem. Nós temos 7 notas musicais, nós temos 7 dias da semana, e assim são várias coisas que aparecem nesse número 7, que é considerado o número de perfeição, o número que fecha um ciclo completo, perfeito. O número que vem antes dele é o número 6. É, digamos assim, um número que tentou chegar à perfeição, mas ficou atrás. Um número da imperfeição como sua oposição. E sempre quando a Bíblia repete algo 3 vezes, ela quer dar um significado de intensidade. Deus é santo, santo, santo. Se Deus fosse comparar um número, ele seria 777. Quando a Bíblia diz que o número do anticristo é 666, significa exatamente esse poder absoluto de imperfeição da maldade que acontece. Mas afinal de contas, o que é a marca então? Que vai ser colocado nas nossas testas ou na nossa mão. E a última, eu acho que ainda está como sendo a campeã dos sorteios aí, que ainda é o chip da marca da besta. Mas eu tenho uma explicação talvez até mais simples, que perde um pouco a graça, porque a gente sempre gosta dessas coisas com explicação um pouquinho mais glamourosa de filmes de Hollywood. Mas eu creio que a explicação que ao longo dos tempos poderia qualquer geração entender. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que o povo judeu ele tinha o costume de colocar filactérios, que são essas caixinhas, chamadas tefilims também, nas suas cabeças ou nas suas mãos. E dentro dessas caixinhas, o que os judeus eles colocavam? A gente pode ir lá para o Antigo Testamento, e eu vou ler, em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e diante, que é talvez um dos versos mais conhecidos do povo judeu, onde ele diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou.
Repita-as com frequência, seus filhos. Converse a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Verso 8, mais importante. Amarre-as nas mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. O que os judeus queriam com essas pequenas caixinhas? Elas queriam demonstrar aquilo que eles gostariam que dentro da sua mente, do seu coração, e também da forma como eles fazem as coisas. O braço é uma representação daquilo que nós fazemos, como nós agimos, que tudo isso passasse pela palavra de Deus. Aquele que governa a minha mente, aquele que governa a minha mão no meu trabalho, é a palavra de Deus. Quando a Bíblia nos diz que a marca da besta vai ser colocada exatamente na testa, exatamente no braço, eu entendo. Isso é uma explicação que eu estou dando, tem outros que explicam de outras formas. Eu entendo que Satanás vai exatamente botar a mensagem dele, e não mais a mensagem de Deus, na cabeça das pessoas e nos braços, na força, na forma de trabalhar das pessoas. As pessoas que não se adequarem às agendas progressistas, as pessoas que não se adequarem às agendas de Satanás, elas vão ser ignoradas, elas vão ser presas. E cada vez mais a gente vê que, dependendo do que a gente fala dentro da Bíblia, a gente pode ser processado. Aquilo que a gente fala que está dentro da Bíblia, a gente pode ser visto como intolerante. A gente pode ser visto como intolerante religioso, e por causa disso nós podemos ser presos. E aqui eu não estou nem dizendo que a gente tem que ser desrespeitoso com fés alheias, mas cada vez mais a gente anunciar a nossa verdade, aquilo que nós entendemos que Jesus é o único caminho, o único Senhor, o único Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Cada vez mais a mensagem, os nossos preferidos com a mensagem de Deus vão ser proibidos, e cada vez mais a mensagem de Satanás vai ser colocada na nossa vida. Eu sei que isso não tem muita graça diante de um chip. Eu sei que isso não tem muita graça diante de tantas coisas que as pessoas colocam em Hollywood. Mas eu creio que ao longo de 2000 anos, pessoas que leram o Apocalipse conseguem se identificar muito mais com isso do que exatamente uma coisa que vai acontecer que a gente não sabe quando. Porque o Apocalipse ainda pode acontecer daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Só Deus sabe o dia, a hora que Jesus vai voltar. E a gente fica especulando um monte de coisa, e a gente não percebe que Satanás já tem agido colocando a sua palavra dentro das nossas mentes. Satanás já tem dito como nós devemos trabalhar, e isso a gente não dá muita bola, não. Pelo menos essa é a minha forma de entender aquilo que a palavra de Deus nos diz. Como nós vimos no teatro antes, o orgulho, a ira, o medo que aquela jovem tinha, é exatamente isso que Deus, o diabo, coloca dentro do nosso coração. É exatamente por essas coisas que nós somos guiados. Como Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 5, os frutos da carne, a feitiçaria, a cobiça, as dissensões, as orgias, as bebedeiras e tantas outras coisas que a gente não percebe, mas são exatamente coisas que Satanás tem colocado na nossa mente em vez dos frutos do Espírito: o amor, a alegria, a paz e todos os outros frutos. E às vezes a gente, por ser cristão, a gente não percebe a ação de Satanás de uma forma muito mais sutil do que impondo um código de barra, impondo um chip nas pessoas. Assim como a besta usava das suas blasfêmias, cada vez a gente vê mais nas mídias sociais, nas culturas, influencers usando sempre da blasfêmia, do palavrão, de uma fala chula, baixo calão, como se diz, para conseguir alcançar influências, seguidores e pessoas que possam nos ouvir. Apocalipse capítulo 13 vai nos dizer que existe uma tríade. Assim como nós lemos que existe a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, assim também existe uma trindade do mal, que é o dragão, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Mais uma vez, o diabo copia aquilo que Deus faz, só que copia de uma forma pior. Eu ainda gostaria de ler um texto bíblico com vocês, que se encontra em Apocalipse 16, os versos 12 até 16, que dizem assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saltar da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta
3 espíritos impuros, semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor. No grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Aqui é a cena final, basicamente, de Apocalipse, quando mostra que todos os seguidores da besta, do dragão, do falso profeta, vão segui-los até um lugar chamado Armagedon, onde vão guerrear contra o povo santo de Deus. E eu tenho uma suspeita de como isso vai acontecer. Eu gostaria de mostrar para vocês, para quem já olhou o filme que eu falei antes, O Senhor dos Anéis, na última cena, quando o Frodo e o Sam eles estão indo destruir o anel, o pequeno grupo dos bons, dos humanos, eles vão até as portas de Mordor, que é o inimigo, para tentar distrair eles enquanto Frodo e Sam conseguem ir até o lugar, para destruir o anel. É interessante que eles são um pequeno grupo de bons homens, de bons guerreiros, contra um grande exército de pessoas, dos orcs, que são os inimigos. E é interessante olhar o que vai acontecer. Quem não olhou é spoiler, mas esse filme tem mais de 20 anos, então spoiler de filme de 20 anos não é mais spoiler. Então eu gostaria que vocês pudessem ver e tentassem pensar essa cena como sendo o Armagedon.
pontos que a gente poderia observar, mas eu até gostaria de convidar, assistam o filme Senhor dos Anéis, escrito por J.R.R. Tolkien, onde ele faz exatamente esses paralelos com a história cristã. E eu creio que essa é uma das cenas que melhor retratam aquilo que vai acontecer no Armagedon. Os cristãos, um pequeno grupo, que está quase sendo destruído pelo inimigo. Se vocês sabem, os filmes eles são quase 12 horas de filmes que foram produzidos, mas no final, quando o Frodo, que é o personagem principal, consegue jogar o anel nas lavas do vulcão, aquela torre que tinha aquele olho, que era a presença do mal, ele é destruído. Por mais que aqueles homens não conseguissem vencer mais aquela batalha, porque em números eles eram muito inferiores, mas uma força vem de fora que traz a vitória. E como eu estava lendo antes, em Apocalipse 16, exatamente isso que diz: e os Espíritos reuniram todos os governantes de seus exércitos no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito: está terminado. E Apocalipse nos dá essa palavra. Por mais que venham todos os exércitos, por mais que venham todos os inimigos, por mais que o dragão, o falso profeta e o anticristo reúnam todos os governantes, vem uma voz do trono e diz: está feito. Que ecoa a mesma voz que foi gritada na cruz: está consumado. Quando Cristo, Jesus, ele grita na cruz: está consumado, ali nos dá a certeza da nossa vitória. E aqueles que estavam lutando podem ter a certeza, quando eles veem aquela torre caindo, que eles tinham vencido a batalha, não pela força deles, apesar de eles terem feito o seu papel, apesar de eles terem tido a sua história dentro daquele romance, daquele filme, mas ainda assim a vitória veio de outro lugar. Assim também, quando nós parecemos que estamos sendo destruídos, quando a igreja de Cristo parece que está sendo vencida pelo mundo, pelo anticristo, pelo demônio, pelo diabo, nós podemos ter certeza que vai vir uma voz do trono dizendo: está feito. Eu gostaria de encerrar essa série de mensagens com aquilo que está escrito em Apocalipse 19, que é quase a volta para aquilo que foi dito no primeiro culto do primeiro domingo. E assim nos diz no Apocalipse 19, verso 11: vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco, que aqui é Jesus. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele está escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e o seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas do campo de ensaio, da furiosa ira de Deus Todo-Poderoso. E em seu manto, na altura da coxa, está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que montava no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela um falso profeta, que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava no cavalo branco, e todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. É interessante como o Apocalipse sempre nos mostra o inimigo com todo o seu poder e Jesus destruindo eles com extrema facilidade. Porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é aquele que vem trazer vitória. Jesus é esse que vem montado num cavalo branco. Mas a pergunta que Apocalipse 13 nos coloca é aquilo que nós vimos no teatro: quem governa o nosso coração? Nós vamos ouvir as mentiras, as seduções de Satanás, ou nós vamos confiar nossas vidas ao Rei Jesus?
Nós vamos confiar que a besta, os demônios, eles têm o poder de apagar a nossa luz, ou a luz que está dentro de nós. Ela é fortalecida pelo Espírito que habita em nós. E eu convido a orarmos. Senhor Deus, que neste último domingo de advento, que nós olhamos para o inimigo do Natal, o inimigo das nossas vidas, o inimigo do próprio Deus, que é esse dragão, que é o anticristo, que é o falso profeta. Vem com todo o seu poder, sedução, para enganar multidões, povos, tribos, raças, de todos os lugares, que com seu grande exército pode até mesmo nos colocar medo. Mas nós temos a palavra final que o Apocalipse nos revela, que a vitória é do Cordeiro, a vitória é do Cavaleiro Branco. Assim como no filme do Senhor dos Anéis, o poder do mal um dia vai ser destruído. Destruído até mesmo de uma forma tão simples como jogar um anel num vulcão. Mas que nós possamos confiar, Senhor, que a Tua palavra, quando Tu dizes, está feito, está consumado, como gritar o grito da cruz, é aquilo que nós colocamos a nossa esperança, a nossa fé. A pergunta dessa noite que fica para nós, Senhor, é quem tem governado o nosso coração. Se são as seduções de Satanás, desse falso profeta, ou se nós temos confiado nas nossas vidas inteiramente, Senhor, a Ti. Nós possamos ser aqueles que perseveram, aqueles que se mantêm firmes, aqueles que podem até mesmo perder a sua vida aqui nesse mundo, mas não se dobram em adoração às falsas estátuas que o anticristo vai construir. E já nesse mundo, Senhor, já nesse tempo presente, mesmo que a gente não viva os tempos do fim, nós possamos ser fiéis a Ti, ó Senhor. Que nós possamos nos preparar também nesse tempo para o Natal. Que nós possamos nos preparar, Senhor, para a Tua vinda. Que a Tua luz possa nascer em nossos corações. Amém.